Oi, turma do livro Cura e Libertação, José Carlos de Luca, como realizar uma renovação mental. O primeiro ponto é acreditar que é a vontade que Deus tem para mim. Já vimos que essa vontade é boa, perfeita e agradável. Deus quer o melhor para mim. Portanto, não dê crédito em sua mente para as ideias equivocadas de que Deus o castiga, que Deus não se importa com você, que Deus está distante dos seus problemas. Cultive com todas as suas forças a ideia de que Deus o ama como Pai devotado e cuidadoso e que está sempre disposto a fazer tudo pelo seu progresso. Alimente-se diariamente com esses pensamentos tirados dos Salmos de Davi. Mas tu, Senhor, és o escudo que me protege, minha glória e o que me ergue a cabeça. Em paz me deito e logo adormeço, porque só tu, Senhor, me fazes viver seguro e sem medo. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Em verdes prados me faz descansar, e para águas tranquilas me guia em paz. Restaura-me o vigor e conduz-me nos caminhos da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo. Converteste o meu pranto em dança, substituíste o meu traje de luto por roupas de alegria, para que todo o meu ser cante louvores a ti e não se cale. O Senhor é o Deus que me reveste de poder e faz o meu caminho perfeito. O Senhor é meu penhasco e minha fortaleza, quem me liberta é o meu Deus. Nele me abrigo, meu rochedo e o poder que me salva, minha torre forte e meu refúgio. Segundo, pense positivo através de imagens mentais positivas. Todo pensamento cria uma imagem em nossa mente. Tendemos a nos comportar de acordo com as imagens mentais que criamos com os nossos pensamentos. Muitas pessoas querem mudar o comportamento, mas não mudam as imagens que fizeram delas mesmas. Em vão conseguirão mudar a atitude, sem mudar o pensamento que criou aquela imagem limitante. Nossa mente funciona com imagens. Se você tem um pensamento de medo de dirigir um automóvel, sua mente cria uma imagem correspondente, mais ou menos parecida com esta. Você dirigindo o carro em meio a um congestionamento monstruoso, suando em bicas, com as pernas tremendo, o coração disparando, o motor morrendo a toda hora e você com vontade de fugir daquele local, deixando o carro ali mesmo. E ainda por cima sendo ovacionado por todos os motoristas à sua volta. Essa imagem ficará gravada em sua mente. Todas as vezes que você tentar pegar o carro, o filme mental vai rodar. E você provavelmente se comportará de acordo com as imagens gravadas por seus pensamentos. O segredo, portanto, é criar imagens mentais fortes e convincentes de que tudo aquilo que você deseja que aconteça e não daquilo que não quer que aconteça. Se você ficar pensando algo como não posso me esquecer de pagar essa conta, sua mente irá criar a imagem de você exatamente se esquecendo de pagar a conta. Pense forte criando uma imagem positiva daquilo que você deseja que aconteça. A visualização persistente dos objetivos criará um forte campo eletromagnético capaz de atrair as situações favoráveis à concretização daquilo que você deseja. Não vamos esquecer que pensar é criar. Na terceira, pense com vontade. A doutora Marlene Nobre, médica e profunda estudiosa das leis espirituais, tomando por base os ensinamentos de André Luiz, afirma que a ideia é um ser organizado por nosso espírito, a que o pensamento dá forma e ao qual a vontade imprime movimento e direção. Isso daqui é muito importante. Portanto, ao pensar criando as imagens em sua mente, faça de tal forma que você tenha a absoluta convicção de que tudo aquilo que idealiza já é uma verdade em sua vida. A vontade de concretizar seus pensamentos deve ser tamanha que você sente na visualização que seus sonhos já são uma realidade. Sim, porque tudo o que ocorre no mundo material começou antes no campo energético, através da conjugação de um pensamento firme aliado a uma vontade resoluta. Na quarta, decrete o bem em sua vida. Você vai decretar a partir de hoje, somente o bem vai ocupar a sua vida. É uma ordem que você está dando primeiramente à sua própria mente, eliminando assim toda a ideia do mal que ainda esteja envolvendo os seus pensamentos. O decreto é uma ordem legal, é uma lei que você está criando para a sua vida. Você poderá elaborar esse decreto da forma como fiz para mim ou adaptá-lo de acordo com as suas necessidades.
Eu, José Carlos de Luca, decreto harmonia, saúde, paz e prosperidade para minha vida. Quando acordar, antes de iniciar as suas atividades, proclame mentalmente o seu decreto, mas não seja um mero repetidor de palavras. Visualize e sinta como a mais pura verdade tudo aquilo que você está decretando em sua vida. E tenha fé inabalável que seus propósitos já estão se materializando, pois essa é a vontade boa, agradável e perfeita que Deus tem para você. Você poderá proclamar seu decreto durante outros momentos do dia e principalmente antes de dormir. Poderá também escrevê-lo em sua agenda ou caderno, afixar seu decreto na parede do seu quarto, na mesa de trabalho, enfim, nos locais em que você se lembrará constantemente da necessidade de crer, com total convicção na vitória do bem e crendo de tal forma que jamais haja espaço para o mal em seus pensamentos. Pelo uso do decreto, você está colocando sua vida sob o foco do bem. Por isso, não haverá mais espaço para os pensamentos negativos que estavam predominando em sua mente. No quinto, é claro que todo esse trabalho mental não isenta das atitudes necessárias para a concretização dos seus sonhos. Muitos trabalham arduamente no pensamento positivo, mas permanecem de braços cruzados, esperando que a mera atitude mental seja capaz de transformar sonhos em realidade. A renovação mental positiva é fundamental, porque muitas vezes a energia formada pelos pensamentos negativos podem impedir ou dificultar a concretização das nossas metas, mesmo diante do esforço que poderemos fazer para atingi-las. Entretanto, somente mentalizar o bem sem realizá-lo em nossa vida também não levará aos objetivos desejados. É preciso ter aquilo que o Dr. Wayne W. Dyer chama de disposição. Isto é, eu devo estar disposto a fazer o que é necessário para tornar um sonho em realidade, a fim de transformar uma visualização em realidade no mundo da forma. Você deve estar disposto a fazer o que for necessário para que isso aconteça. Esse é o aspecto mais importante da visualização e da formação de imagens. Tudo que você pode visualizar em sua mente já está aqui esperando que você se conecte com ele. O que precisa ser acrescentado é o seu grau de disposição. Bem, lembra-se daquela história que contei no começo do capítulo sobre os 2 homens que receberam o diagnóstico médico? Algo semelhante ocorreu nesse momento. Eu estou sendo portador de um diagnóstico divino que mandaram entregar a você. Pode ser que você esteja se sentindo no fundo do poço, deprimido, desolado e sem saber para onde ir. Meu Deus mandou esse diagnóstico sobre o seu caso. Tome essa receita, saiba que você pode estar abalado, mas não está destruído. Eis o resultado do seu exame assinado por Jesus. Tudo o que é impossível aos seres humanos é possível para Deus. Leitura de 7 minutos, quase 8. Bom, vamos lá. Acredite na vitória é o nome do texto e a gente veio trabalhando, desde o primeiro item do texto, que é bem longo, que tudo o que a gente acredita, mentaliza, acaba se concretizando. Então ele coloca aqui, como que a gente pode realizar essa mudança? Porque geralmente a gente acredita naquilo que é ruim e a gente coloca isso como um propósito até de vida. Eu não posso, o médico falou para mim, Patrícia, você não pode subir numa escada, é arriscado, sua perna não aguenta. Tá, eu não posso subir a escada toda, são 5, 7 degraus, não subo. Mas quando dá que eu sinto que a perna tá firme, que eu não vou me machucar, porque a gente sente, eu subo no primeiro, no segundo degrau, vou trocar uma lâmpada. Eu baixei as lâmpadas da minha casa, pedi pro meu amigo fazer isso para mim, para que eu ainda possa continuar trocando lâmpada. Então eu vou adaptar a minha situação de forma que eu não me sinta totalmente inútil. Isso é pensar positivo e é realizar. Então nós podemos mudar essa questão do negativismo total. Tem coisas que vêm pra gente e que travam. Você acredita que não é mais capaz daquilo. Outro dia eu fui fazer um milho cozido, eu falei assim, meu Deus, a gente perde a prática de mexer com panela. Até para fazer um café eu tô tendo dificuldade, porque nesse café, é tudo pronto. Aqui é iFood, a gente já chega com a comida pronta, só coloca no prato e come. Então você vai perdendo o hábito das coisas. Aí me deu 5 minutos, falei, eu vou cozinhar um milho aqui. Eu quase estourei a panela de pressão. Por quê? Porque aquela autoconfiança, a princípio, aquela autoconfiança do tipo, eu vou fazer, é uma coisa normal, que eu sempre fiz, eu perdi a prática. Por que eu perdi a prática? Porque eu deixei de fazer. Então, tudo aquilo que a gente quer realizar, nós temos que praticar. Porque se a gente perder a prática, daqui a pouco a gente desacredita total. Pra gente desacreditar em nós mesmos, é isso, gente. Não precisa de muito.
Qualquer palavra que alguém diga pra gente, né? Você pode estar lá todo bonitinho, todo cheirosinho e tal. Se alguém chegar e falar pra você assim, mas por que você colocou um lacinho rosa e não colocou um azul? Aquilo detona a tua autoestima. Porque é fácil a gente se contaminar com o negativo, acreditar no negativo. Então, fazer da nossa mente uma fonte de pensamentos bons e que nós vamos realizar esses pensamentos, é um exercício contínuo, é todo minuto. Não é algo assim, eu coloco um plano aqui que eu quero fazer uma viagem, eu quero ir para Guararema, uma viagem de 1 horinha de carro. Mas se eu não colocar na minha cabeça todos os dias que eu sou capaz de ter o dinheiro, de ter a locomoção, de ter uma companhia, de ter um motivo para estar indo lá, que é algo que é bom, que me faz bem, aquele objetivo ele vai ficando cada vez mais distante. Eu penso tanto em ir lá em Guararema, mas é tão longe. Hoje eu não vou, não. Semana que vem, não. Apareceu uma outra coisa, eu gastei o dinheiro, agora que ficou mais distante. A gente vai colocando obstáculos. E os obstáculos, eles trabalham contra nós mesmos. Porque a gente vai acreditando naqueles obstáculos até chegar o momento que a gente fala assim, não sou capaz. E quando o ser humano acreditar que ele não é capaz, ele não é mesmo. Eu vejo a dificuldade que eu tenho para atravessar uma rua, por exemplo. Desde pequenininha que eu sonhava com uma mulher vestida de baiana, dando risada cada vez que eu fosse atravessar uma rua. Ela ria. Eu, desde pequenininha, estava sendo avisada que eu ia ter problema na minha perna. E provavelmente aquela baiana dando risada, que eu não conseguia atravessar a rua, que eu tinha dificuldade, provavelmente um obsessor de uma outra vida, de uma outra situação. E eu comecei a colocar aquilo na minha cabeça, né? Que mais dia, menos dia, eu ia ter o problema para atravessar uma rua. E não é que o problema apareceu, e não é que eu acredito nesse problema, e cada vez que eu vou atravessar uma rua, eu tenho uma dificuldade tremenda, porque vem tudo isso que o texto falou. Eu fico mentalizando já o tombo, as pessoas dando risada, ninguém para me ajudar a levantar, dificuldade para levantar, um carro pode passar por cima de mim, vem desenfreado. Aquela cena toda vem na minha cabeça. E aí eu empaco, eu não consigo atravessar uma rua sozinha. Isso daí tá difícil de tirar da mente, tá muito difícil. Não é impossível, mas tá difícil. Por quê? Porque nós somos aquelas pessoas que Jesus dizia, homens de pouca fé. Eu posso mudar essa situação, eu tenho certeza que eu posso, mas ao mesmo passo eu tenho medo, eu tenho receio do que pode vir a acontecer que a minha mente já plantou. Eu já tenho aquilo ali como algo que pode acontecer. Aí as pessoas falam, mas você é muito negativa. Não é a questão de ser negativa. A gente quer ser realista diante da situação que vive, mas na verdade o texto tá me chamando a atenção, tá me puxando na orelha do tipo assim, não aconteceu nada parecido. Por que você colocou isso na tua cabeça? Porque você sonhou com uma pessoa dando risada que você ia atravessar a rua e você caía? E que você morria atropelada, por exemplo? Se a vida continua depois da carne e se morrer, qual a diferença? Você vai continuar vivo do mesmo jeito. Se você tiver que morrer atropelado, ou morrer na calçada, ou morrer porque você caiu dentro de casa e bateu a cabeça, você vai ter que morrer. Vai acontecer isso. O seu corpo físico não é eterno. Mas a gente vai enfiando coisas na cabeça. Né? É engraçado que essa semana um amigo meu falou assim, o teu ex andou perguntando de você para mim. Eu falei, eu prefiro ver o diabo, mas não quero ver essa pessoa. Me fez sofrer demais, deixa ele para lá. Eu não quero ter notícia dele. Não me fala se tá vivo, se tá morto, se tá bem, se tá mal. Não quero. Ele tá sozinho, no mínimo, né? Tá batendo carência. Eu falei, eu não quero saber, é uma pessoa que me fez muito mal. Então, aquela negatividade toda de eu saber a notícia, aquela negatividade toda que ele me fez, transbordou na minha fala. Nós somos negativos, nós temos dores, nós temos mágoas, nós tentamos limpar isso o tempo todo, mas elas estão aqui. E elas afloram, quando a gente menos espera, elas estão aflorando. Eu tenho um lado assim, muito duro, muito rústico, muito assim, eu tô ali para todo mundo. Mas se eu bater o pé e falar assim, agora eu fechei a porta, não tô para ninguém, eu não tô para ninguém. Eu sou muito extremista. E eu tô tentando buscar esse equilíbrio para não ser extremista. Então, quando o pensamento negativo me assola, é bravo o negócio. E eu sei que muitas pessoas que me escutam se identificam nisso, porque nós estamos num planeta de prova e expiação, é justamente para equilibrar. Nós somos desequilibrados, somos espíritos infantis, somos espíritos imaturos. Isso causa um desequilíbrio na gente.
A gente não está preparado para tudo, para resolver tudo. Tem coisa que a gente ainda está muito longe de resolver, principalmente os conflitos internos. Por isso que tem tanto psiquiatra, psicólogo ganhando dinheiro hoje em dia. É a profissão do ano, porque o Augusto Cury mesmo, ele fez um livro sobre isso. Ansiedade, mal do século. Não é só a ansiedade em si, não é só aquele negócio de ficar esperando o que vai acontecer, mas também a questão do desequilíbrio moral, desequilíbrio emocional. Nós somos muito ou tudo ou nada. E nesse momento do tudo ou nada, é onde a gente se pega geralmente no negativismo, geralmente pensando que coisas ruins são mais prováveis de acontecer com a gente do que as coisas positivas. E nós fomos criados por Deus para ser feliz, nós não fomos criados para ser infeliz. Quem causa a infelicidade somos nós, através da infelicidade das escolhas erradas. Porque nós, através do nosso livre-arbítrio, a gente tem a tendência de escolher o que não é bom. E quando a gente escolhe o que não é bom, as consequências vêm. As pessoas, as situações, os problemas, adversidades, doenças, elas chegam até nós devido à nossa falta de maturidade de resolver as situações de uma maneira equilibrada. Então aqui ele fala, para renovar mentalmente, pensa positivo. Planeja a sua realização e realiza, mão na massa. Não deixe para depois. Né? O depois sempre a gente arruma uma desculpa para não realizar. Então vamos lá. Melhorando a nossa renovação mental, nossas ações também vão ser melhores e, consequentemente, isso vem para nós em forma de coisas agradáveis, perfeitas, como Deus espera que seja a nossa vida. Que seja boa, que seja plena, que seja feliz.